Boa noite, alunos do Unirachá. Agora os meus alunos do nono período, do turno da manhã, que fazem a disciplina Direito das Sucessões comigo. Esse vídeo no YouTube é uma tentativa de superar esse momento de crise que estamos vivendo em face dessa pandemia do coronavírus. A faculdade tem na sua plataforma outros recursos, mas nós sabemos que esse período de adaptação está gerando um certo congestionamento. Então, receosa de que no horário da aula nós não consigamos nos comunicar, por precaução, estou deixando gravado esse vídeo aqui nesse canal do YouTube, para que nós possamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Primeiramente, eu quero pedir desculpas a vocês, porque é uma situação completamente nova para todos nós, e assim, os recursos didáticos para esse tipo de gravação caseira são limitados no momento. Então, nós vamos ter que tentar nos acostumar aqui com uma exposição, uma aula expositiva, mas eu vou pedir a vocês que deixem aberto no canto da tela, se for possível, o Código Civil, a partir dos artigos 1814 em diante. Lembrando que também já está disponível no ambiente virtual de aprendizagem a nossa apostila da aula 6, cujo tema hoje são os excluídos da sucessão. Mas antes de começar, eu quero dizer a vocês que amanhã, no horário da aula, eu estarei online, em chat, para que vocês possam esclarecer eventuais dúvidas comigo sobre o conteúdo, ok? Com relação ao trabalho que vocês já entregaram, como eu tenho várias turmas, ainda não foi corrigido. Mas, tão logo seja, como prometido, nós faremos aqui um comentário sobre o tema. Então, assim, já que nós não nos encontramos pessoalmente há mais de uma semana, eu vou fazer uma breve revisão do que já foi falado para a gente terminar esse tema. Então, reforçando, nós estamos vendo o tema excluídos da sucessão, está do artigo 1814 em diante, e ali nós vamos tratar basicamente da indignidade. A indignidade é uma pena, é uma sanção civil que se aplica àquela pessoa que cometeu um ato que foi eleito pelo nosso ordenamento jurídico como apto a desqualificá-la da sucessão de um determinado autor. Então, esse herdeiro, né, ele pode ser tanto um herdeiro legítimo, como um herdeiro testamentário, ou até mesmo um legatário. Esses atos são taxativos, estão previstos no artigo 1814, consistem basicamente em crime doloso tentado consumado, ou então crime de denunciação caluniosa ou crime contra a honra, ou ainda qualquer ato violento ou fraudulento tendente a fazer com que o autor se sinta inibido ou tenha sua vontade obstada no sentido de formular uma disposição de última vontade. Então, eu vou me permitir aqui fazer a leitura do artigo 1814 para que vocês, lentamente, peço que vocês me acompanhem, para que vocês percebam a dimensão da indignidade. Então, diz o artigo 1814 do Código Civil: são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários, número 1, que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente.
Número 2, inciso 2º, que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro, que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens, por ato de última vontade. Então, para alguns doutrinadores, o fundamento da indignidade seria a própria rejeição que seria manifestada pelo autor da herança, caso ele soubesse da indignidade previamente e faria isso num testamento. Mas para outros, o fundamento está na impossibilidade de que uma pessoa que cometa atos ilícitos consiga oferir qualquer tipo de benefício. Então, quais seriam, então, o segundo item, né, do nosso conteúdo? Quais seriam, então, os pressupostos para que se pudesse declarar a indignidade de uma determinada pessoa? Primeiramente, essa pessoa tem que ter cometido qualquer dos atos que estão taxativamente explicitados nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 1814, cuja leitura eu acabei de fazer aqui com vocês agora. O segundo pressuposto é que exista uma sentença declaratória de indignidade. Não é possível simplesmente que a pessoa cometa alguma daquelas condutas previstas no artigo 1814, somente por elas não se tem dignidade. A dignidade tem que ser declarada através de uma ação com uma sentença transitada em julgado. E o outro pressuposto, negativo no caso, é que a pessoa não tenha sido reabilitada pelo autor da herança. Nós vamos ver isso mais detalhadamente, com mais calma, no decorrer dessa exposição. Bom, então, mais uma vez, agora já no nosso item 3, lembrando que as causas da indignidade, mais uma vez, são expressas, explícitas e taxativas, cujo rol se encontra no artigo 1814 do Código Civil. A primeira delas diz o seguinte: ser o herdeiro ou legatário, autor ou partícipe de homicídio doloso, tentado ou consumado contra o de cujos, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. A primeira questão, o homicídio aqui, que tanto pode ser tanto pode ser tentado como consumado, tem que ser doloso. Outra coisa, esse homicídio consumado ou tentado, pode ter sido praticado não só contra o autor da herança, mas também contra seu cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente. É a conduta mais desvaliosa que nós temos no nosso Código Penal. E o legislador parte do pressuposto que não apenas contra a vida do autor da herança, mas qualquer um dos seus parentes próximos e ainda seu cônjuge ou companheiro, é motivo suficiente para que a pessoa seja declarada indigna e sofra, então, a pena de ser afastada da sucessão do autor da herança. Uma coisa importante é que, de acordo com o artigo 935 do nosso Código Civil, a responsabilidade civil é independente da responsabilidade penal. Significa dizer que, ainda que exista uma sentença condenatória transitada em julgado na esfera penal, ainda assim é necessária a propositura de uma ação civil para a declaração da indignidade. O que pode acontecer é que, havendo essa sentença penal condenatória transitada em julgado, vai facilitar em muito a prova para a ação civil, mas nem por isso a ação civil deixará de ser necessária. Agora, se no plano penal já tiver sido reconhecida, por exemplo, a questão da materialidade ou da autoria, isso também
poderá influenciar bastante na sentença que será proferida na esfera civil. Mas lembrando sempre que a responsabilidade civil é independente da responsabilidade penal. Eu vou até ler, vou me permitir ler aqui o artigo para que fique registrado. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Muito bem. A outra situação, a outra conduta, é a que está, então, no inciso 2º, que diz o seguinte: ter o herdeiro ou legatário acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrido em crime contra a sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. Então, aqui são duas possibilidades. A primeira parte do inciso 2º trata da denunciação caluniosa, que está prevista lá no artigo 339 do Código Penal, e que consiste basicamente em que, sabendo que a pessoa é inocente, alguém a acusa de um crime que ela não cometeu. E isso tanto pode ser na esfera de investigativa, dentro do inquérito, ou então dentro de uma ação penal, pode ser dentro de um inquérito civil, pode ser dentro de uma ação de improbidade. O fato é que, havendo denunciação caluniosa, estaremos diante da possibilidade também da indignidade da pessoa em relação não só ao autor da herança, aqui também só em relação ao cônjuge e ao companheiro. Crime menos grave não vai atingir nem o ascendente nem o descendente, ao contrário do inciso 1º. Aqui vai abarcar a figura do autor da herança, do seu cônjuge ou do seu companheiro. A outra possibilidade, que está na parte final do inciso 2º, é o cometimento de crime contra a honra, calúnia, injúria, difamação. Lembrando que a calúnia, inclusive, é possível de ser cometido contra a memória de pessoa falecida. E assim, a redação do inciso 2º é um pouco confusa, mas a doutrina entende que abarca-se aí o cônjuge e o companheiro não só no crime contra a honra, mas também no crime de denunciação caluniosa, como eu já disse antes. Muito bem. Os crimes contra a honra estão previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Remeto vocês para lá, são temas que eu acredito que vocês já viram na cadeira de Direito Penal. Muito bem. E o inciso 3º diz o seguinte: ter o herdeiro legatário por violência ou meios fraudulentos inibido ou obstado o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Aqui, então, nós já estaremos diante de uma conduta menos grave do que a primeira, menos grave do que a segunda. Então, pela própria redação, dá para perceber que aqui realmente só pode, até pelo tipo, né, só pode ser atingido o próprio autor. Quer dizer o seguinte: se alguém, de alguma maneira, tendo, por exemplo, a guarda de um testamento particular ou de um testamento cerrado, em confiança do autor da herança, der cabo nesse testamento a fim de prejudicar possíveis herdeiros testamentários legatários, em sendo possível provar, estaremos, então, diante da possibilidade enquadrada, então, no inciso 3º do artigo 1814, de essa pessoa ser considerada indigna e, portanto, ser afastada da sucessão do autor da herança. A violência é a violência física, a fraude é um meio que demanda outro tipo de ação, não é? Bom, então, qual é o procedimento para a indignidade? Partindo, então, já para o nosso 4º item do tema de hoje. Como eu já disse,
a exclusão do indigno depende de uma ação específica que tramita pelo rito ordinário comum, ou seja, aquele previsto lá no livro do processo de conhecimento dentro do Código de Processo Civil. A sentença tem natureza declaratória e prevalece o entendimento de que, ainda que exista uma ação penal com trânsito em julgado, ainda assim será necessária a propositura de uma ação civil. E outra coisa, vedado que está o pacta corvina, ou seja, a disposição de bens a título de herança de uma pessoa viva, é claro que essa ação de exclusão por indignidade só poderá ser proposta depois do falecimento do autor da herança. E no artigo 1815, onde se prevê isso, consta um prazo de 4 anos para propositura da ação. Pois, um prazo decadencial, ou seja, não se suspende, não se interrompe. Vencido esse prazo, não se pode mais propor a ação de indignidade. Vamos ler também o artigo 1815. A exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença. Parágrafo 1º. O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 anos contados da abertura da sucessão. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1º do artigo 1814, o Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário. O inciso 1º do artigo 1814, lembrando mais uma vez, é o que trata do homicídio doloso, tentado ou consumado. Então, nesse caso, se a família, se os herdeiros sucessíveis se omitirem, o próprio Ministério Público tem legitimidade para propor essa ação de indignidade. Como eu já comentei com vocês em sala de aula, é o que se passou no caso da Suzanne von Richthofen, que teve essa ação proposta pelo Ministério Público. Efeitos da exclusão, nosso item 5º. Bom, agora sim, até então, eu estava fazendo com vocês uma revisão do nosso conteúdo. Parece-me que nós paramos justamente aqui. Íamos começar os efeitos da exclusão em relação ao indigno. Ao contrário da renúncia, que foi objeto da nossa aula anterior, aqui, como é uma sanção, e como a sanção não pode passar da pessoa do condenado, né? O que nós temos? A indignidade não prejudica os descendentes do indigno. Caso contrário, nós teríamos uma pena passando da pessoa do indigno para os seus herdeiros. Bom, então, os seus herdeiros vão suceder ao indigno como se ele, indigno, morto fosse. É o que prescreve o artigo 1816 do Código Civil, cuja leitura eu vou fazer aqui agora também. São pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Parágrafo único. O excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens a que os seus sucessores couberem na herança, nem a sucessão eventual desses bens. Esse é o nosso segundo efeito. Assim que a gente terminar o primeiro, falaremos sobre ele. Então, gente, significa o seguinte: sendo o herdeiro declarado indigno, seus herdeiros poderão sucedê-lo. Agora, retroagem, o segundo efeito, retroagem à data da sucessão, os efeitos da indignidade. Como foi dito aqui no caput do artigo 1816, é como se o indigno fosse morto, como se ele não existisse.
Então, por uma ficção legal, aquele princípio da Cesine que diz que aberta sucessão transmite desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários a herança, não será aplicada ao indigno, porque a ficção legal é de que o indigno não existe desde a abertura da sucessão, embora a sentença tenha sido proferida depois, o que quer dizer que ela tem efeitos ex tunc, vai retroagir a data da abertura da sucessão, ou seja, a data do falecimento do decujus. Isso também significa que, se tiver havido frutos ou rendimentos da herança, o indigno será considerado um possuidor de má-fé e então ele terá que ressarcir os herdeiros daquilo que eles houverem ficado privados em razão disso. Agora, é claro que, como o nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito, o enriquecimento sem causa, as despesas que ele tiver feito para conservação dessas coisas serão ressarcidas pelos herdeiros. E o outro efeito que decorre lá do caput, do parágrafo, do artigo 1816 e também principalmente do seu parágrafo único, diz o seguinte, que o excluído da sucessão por indignidade não terá direito nem à administração, nem ao usufruto dos bens que passarem para os seus filhos menores e nem eventual sucessão desses bens. Isso é muito lógico. É uma regra que visa realmente a dar concretude ao efeito de sanção da indignidade, porque se assim não fosse, tendo em vista que os pais são titulares do poder familiar, enquanto os filhos são menores, e que nesse poder inclui-se a administração e usufruto dos seus bens, de alguma maneira estaria sendo contornada a pena da indignidade, que é justamente o afastamento do indigno da sucessão dos bens do autor da herança. Então, eles não podem ter nem administração, nem usufruto, e nem mesmo a sucessão, direito à eventual sucessão desses bens. Então, espero que tenha ficado compreendido, mas se ficar alguma dúvida com relação a esse tema, eu estarei online no chat e poderei esclarecer as dúvidas de vocês. E agora, nós vamos, então, para a reabilitação ou perdão do indigno, que é o item 6 da nossa apostila. Essa reabilitação ou perdão está no artigo 1818, e é um dos pressupostos para que um pressuposto negativo para que não haja a indignidade, porque se houver o perdão, aí não se há de falar em indignidade, ok? Então, o que diz o artigo 1818? Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. Parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, o indigno contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. Então, é o seguinte, ainda que o herdeiro tenha incorrido em alguma daquelas hipóteses expressa e taxativamente previstas no artigo 1814, ou seja, homicídio consumado ou tentado contra o autor da herança, seu cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente, se houver o herdeiro cometido crime de denunciação caluniosa ou crime contra a honra, calúnia, injúria e difamação contra o autor da herança, seu cônjuge ou companheiro, ou tiver agido com violência ou fraude no sentido de impedir ou obstar a livre manifestação
do autor da herança em última vontade, ou seja, através de testamento, se tiver ouvido qualquer uma dessas condutas, de nada adiantará a propositura de uma ação tendente a declarar a indignidade se o autor da herança tiver, antes de morrer, de alguma maneira perdoado esse herdeiro. Mas esse perdão, essa reabilitação, ela exige um ato solene, não é que exija fórmulas sacramentais, mas ela exige uma determinada forma. Ou seja, a reabilitação tem que ocorrer ou dentro de um testamento ou através de algum outro ato autêntico. O que o legislador quer dizer com ato autêntico? A doutrina entende que deve ser ou através de um instrumento público, uma escritura pública, por exemplo, lavrada no tabelionato de notas, ou então pode ser um escrito particular, mas tem que ter as assinaturas autenticadas também no tabelionato de notas. Não é necessário que seja um documento feito com o único e exclusivo propósito de reabilitar o indigno, mas tem que constar nesse documento a intenção expressa de reabilitá-lo, reconhecendo que houve a prática do ato, mesmo assim o autor da herança entende por perdoá-lo, reabilitando-o. Entendem? Bom, então, uma vez concedido também, essa reabilitação, esse perdão, é um ato irretratável. Bom, e o parágrafo único trata de uma espécie de perdão tácito. Aí a doutrina entende que o perdão é tácito. Por quê? Porque o testador, ele não faz uma reabilitação expressa, mas ele faz um testamento depois de ocorrido o ato de indignidade, a conduta indigna, e mesmo assim ele inclui o herdeiro como seu herdeiro testamentário ou como seu legatário. Ou seja, ele não faz nenhuma menção à reabilitação, ele não faz nenhuma menção a um perdão expresso, mas ele, sabendo do ato, mesmo assim, inclui o indigno no seu testamento, deixando a ele ou uma cota, quando então ele será um herdeiro testamentário, ou então uma parte certa, um bem certo e determinado, que será então um legatário. Então, nessa situação, também de nada adiantará a propositura de uma ação de indignidade, porque ela estará fadada ao insucesso se a parte contrária alegar a existência ou de um perdão expresso em ato autêntico, que pode ser um instrumento público com firmas reconhecidas em tabelionato, ou então um ato feito por instrumento público como uma escritura pública. Ou então o perdão tácito decorrente de um testamento feito após a conduta do indigno, em que o testador não expressamente o reabilita, mas deixa a ele algum bem do seu patrimônio ou uma parte ideal do seu patrimônio dentro da sua cota disponível, de maneira que, diante de qualquer uma dessas situações, fadado ao sucesso estará qualquer tipo de ação tendente a declarar a indignidade do herdeiro. E, por último, chegando já no item 7 da nossa apostila, nós então vamos falar da validade dos atos pelo herdeiro aparente. Lembrando sempre, gente, que um dos postulados do nosso Código Civil é o da boa-fé, né? O da boa-fé objetiva, que é a conduta que deve nortear o comportamento de todos nós em sociedade. É o que se chama aí da eticidade, né? Um dos 3 postulados. E, entre eles, nós teríamos também a socialidade, a função social de vários
institutos, entre eles a função social do contrato, a função social da própria empresa, né? E da operabilidade, que a gente encontra basicamente nas cláusulas abertas, nos conceitos indeterminados. Bom, a validade dos atos praticados pelo herdeiro aparente emerge, então, do artigo 1817. Primeiramente, eu vou também aqui fazer a leitura desse artigo com vocês. São válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé e os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro antes da sentença de exclusão, mas aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhe perdas e danos. Parágrafo único. O excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver percebido, mas tem direito de ser indenizado das despesas com a conservação destes. Que a gente falou disso, né, no item anterior desse parágrafo único. Mas então, a primeira condição para que seja levado em consideração a boa-fé do terceiro. O ato necessariamente terá que ser oneroso, ou seja, uma doação, por exemplo, não será levada em consideração. Então, em havendo disposições, alienações onerosas a terceiros de boa-fé, o legislador entende que merece ser prestigiada e esse ato será válido, eficaz. Ele existe, ele é válido, ele é eficaz. Agora, no mesmo sentido, os atos de administração eventualmente praticados por herdeiro que depois venha a ser declarado indigno. Evidentemente que se algum herdeiro se sentir prejudicado, terá direito de entrar com algum tipo de ação de reparação de indenização, mas nesse caso contra o indigno, nunca contra o terceiro de boa-fé, né? Porque há realmente que se preservar, que se prestigiar a boa-fé das pessoas nos contratos em geral. Esse é um princípio, é um postulado que norteia todo o Código Civil de 2002. Muito bem, meus amigos, nós chegamos então ao final desse tema, cujo tratamento já havia sido começado em sala de aula presencialmente, mas de qualquer forma eu fiz uma revisão com vocês. Falei do item 5 em diante, que é o assunto que a gente ainda não tinha abordado em sala de aula. Eu já tinha pedido na aula passada pelo nosso ambiente virtual de aprendizagem que vocês fizessem a leitura dessa apostila, principalmente desses itens 5, 6 e 7 que nós ainda não tínhamos visto. Pedi que vocês assinalassem os pontos principais, pedi que vocês anotassem as dúvidas. Então, o momento de vocês esclarecerem essas dúvidas e até outras que já ficaram da matéria que já foi ministrada presencialmente é agora. É nesse chat que estará ocorrendo online durante todo o período da aula de vocês. Eu tentarei esclarecer. E na próxima aula nós vamos começar então a questão da herança jacente, herança vacante, depois vamos para a petição de herança. Digo a vocês que mantenham a calma, o nosso conteúdo está em dia. Se nós conseguirmos estabelecer esse caminho, esse meio de comunicação, não haverá nenhum prejuízo. De qualquer maneira, a faculdade já deixou já tem uma resolução dizendo que o aluno que tiver interesses, desde que ele seja aprovado nesse mês, poderá assistir na qualidade de ouvinte às aulas no próximo período, observados ali o limite, né, a capacidade de cada sala. Então, o momento é de calma, o momento é de muita paciência, vamos em frente que nós vamos conseguir vencer.
Eu conto muito com o apoio de vocês, no sentido de dar feedback, se vocês estão entendendo. Mais uma vez eu peço desculpas, é muito estranho gravar uma aula olhando para uma tela, sem um quadro para que a gente fazer algum tipo de anotação, e eu gosto muito de utilizar a lousa. Então, assim, dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações, nós estamos nos esforçando para proporcionar a vocês aquilo que a faculdade se propõe, que é uma educação de qualidade. Então, eu aguardo vocês amanhã no nosso chat. E, não, como disse, ainda não corrigi os trabalhos de vocês, espero fazer isso essa semana, e oportunamente também será objeto de comentários. E eu deixei uma atividade para vocês na última aula, que é uma série de testes que foram tirados de sites, de concursos aí preparatórios para a ordem, todos relacionados ao conteúdo que nós já vimos. Eu também espero discutir com vocês a resolução dessas questões, só não vou fazer antes do prazo, porque senão eu vou desestimulá-los de pensar. Lembrando que vocês têm que garantir a presença de vocês, e por enquanto, até que se pense, se não se encontrar nenhum outro modo, isso também vai ser considerado para fins de presença. Então, peço que vocês façam as questões e mandem as alternativas pelo link que está lá dentro da aba Trabalho, dentro do ambiente virtual de aprendizagem, lá no portal acadêmico, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se encontra amanhã no chat, tá bom? Até mais.